Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar a relação entre poder do teste e tamanho amostral na linguagem R. Na verdade eu quero ir um pouco além disso, porque nós podemos trabalhar a relação entre os parâmetros do teste, por exemplo, o nível de significância, que é o erro do tipo 1, entre o deslocamento da média e o desvio padrão, também com o seu poder do teste. Está relacionado à probabilidade de erro do tipo 2, é 1 menos a probabilidade de erro do tipo 2, conforme eu já expliquei no vídeo teórico sobre erros em inferência e poder do teste e tamanho amostral também. Então eu quero trabalhar a relação dos parâmetros do teste com o erro do tipo 2 e consequentemente com o poder do teste também. Mas então por que sempre a gente se refere a isso como poder do teste e tamanho amostral? Porque na verdade o que a gente tem mais liberdade para mudar é o tamanho amostral. Então quanto maior o tamanho amostral, conforme já expliquei, maior vai ser o poder do seu teste, menor o erro do tipo 2. Só que lógico, você não precisa gastar recursos demais para garantir um poder do teste alto. Então é possível você determinar qual é o valor do poder do teste para o tamanho amostral que você tem disponibilidade de recursos para fazer, tá ok? O seu procedimento de teste. Então vamos lá, eu já deixei o script todo pronto, eu vou rodando primeiro passo a passo e explicando. Eu deixei ele todo pronto para a gente não perder muito tempo com implementação, então vou rodar ele passo a passo, primeiro explicando, e depois nós vamos variar os parâmetros para ver o que muda no resultado, o que muda no erro do tipo 2 e no poder do teste, tranquilo? Então primeiro definir o erro do tipo 1, que é o nível de significância alfa, tá? Chamei de alfa igual a 0.05, tranquilo? 0 à esquerda não precisa de colocar, tá pessoal? É opcional você colocar ou não o 0 aqui. Depois eu defini o tamanho amostral, N, Ctrl Enter. Depois eu defini uma sequência para o eixo X de menos 4 a 10, com incremento de 0.1. Por que até 10 e não até 4, para ficar simétrica? Porque eu vou ter uma curva à direita dessa, representando a hipótese alternativa, tranquilo? Então a curva da hipótese nula vai estar centrada em 0, mas a da hipótese alternativa não. Aqui eu estou trabalhando o poder do teste e tamanho amostral para o teste T para a média de uma amostra. Então eu vou avaliar essa sequência na distribuição T, a sequência X1, na distribuição T com N-1 graus de liberdade, tranquilo? Então, Ctrl Enter, tá aí a sequência e o valor da FDP, da distribuição T, com esse número de graus de liberdade, 11. Depois eu vou plotar X1 Y1, tá? Aqui é só um argumento novo que eu não tinha colocado em vídeos anteriores, que define a espessura da linha, o gráfico. Beleza, plotei a distribuição T. Agora eu vou definir o T tabelado. A gente pode chamar ele também de T crítico. É o valor na distribuição T que vai definir o nível de significância alfa, a probabilidade de erro do tipo 1 também, que é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é falsa. Ctrl Enter, pronto, defini o T de alfa, deu 1.796 quase. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar o erro do tipo 2, que na verdade é a área sobre a curva à direita de alfa nesse caso, porque eu estou considerando o teste unilateral à direita. Esse exemplo está relacionado a um exemplo que nós já fizemos do teste T para a média de uma amostra no R, onde eu considerei o diâmetro de furos. Lá tínhamos uma amostra de tamanho igual a 12, tranquilo? Então eu estou considerando esse exemplo, teste unilateral à direita. Então Ctrl Enter aqui, ele colore a área que representa a probabilidade de erro do tipo 1, tranquilo? Aqui esse density ele vai deixar o colorido com uma densidade nesse valor aqui, tá? De 80%. Beleza. Depois eu vou definir um deslocamento da média. Eu considerei esse deslocamento igual a 0,18, que seria o valor que naquele exemplo lá deu de diferença da média da amostra em relação à média da hipótese. Tranquilo? Apesar de eu não ter comentado naquele vídeo, mas dá isso aí. E depois o desvio padrão, que é o desvio padrão da amostra coletada. É um caso que a gente não conhece o desvio padrão populacional, então por isso a gente usa a distribuição T. A gente não conhece o desvio padrão populacional e também não tem o tamanho amostral suficiente para utilizar a distribuição normal padrão. Depois que eu defini o valor do deslocamento da média e do desvio padrão da amostra, eu posso plotar a FDP, a função densidade de probabilidade da distribuição T não centrada. Eu expliquei isso para vocês na aula teórica também, de erros em inferência e poder do teste e tamanho amostral. Então eu vou utilizar aqui a mesma sequência X para plotar a distribuição T nessa sequência X,
na verdade sequência x1, né, pessoal? Com n-1 graus de liberdade também, porém, quando eu quero a distribuição T com a média diferente de zero, aí eu tenho que colocar esse NCP, que é o parâmetro de não centralidade da distribuição T, que é o terceiro argumento aqui no comando dt. Se vocês olharem aqui, ó, NCP, tá aqui, ó, e ele explica aqui embaixo, tá ok? E aqui também a espessura da linha, pronto. O resto vocês já sabem aí. Ctrl Enter, pronto, plotou a distribuição da hipótese alternativa, tá ok? Considerando um deslocamento de 0,18, beleza? E agora eu vou colorir a área que define o erro do tipo 2, beleza? Depois, se vocês quiserem pensar nisso aqui, considerando o que eu ensinei nos vídeos anteriores, não é difícil, não vou ficar explicando pra gente não perder muito tempo. Ctrl Enter, tá aí, essa área define a probabilidade de erro do tipo 2. Então o analista ele não conhece a realidade, mas se eu suponho que a realidade é que H0 é falsa, se eu não rejeito H0, eu fico nessa região aqui, eu fico na região à esquerda do valor de T tabelado, né, o T relacionado ao nível de significância alfa, eu cometo o erro do tipo 2, tranquilo? Então era para eu estar nessa área, à direita da área roxa aqui, à direita desse valor que é o T de alfa, que também de certa forma é o T de beta, se eu considero esta distribuição, a distribuição sobre H1 e não a distribuição sobre H0. Então a decisão correta é ficar nessa área aqui, a área branca da distribuição azul, tá? Que é o poder do teste, que é 1 menos beta. Tranquilo? Então, como que eu calculo o beta? O beta é simplesmente o valor da probabilidade à esquerda desse valor T aqui, tá? Com n-1 grau de liberdade, parâmetro de não centralidade D vezes SQRTN sobre S. D vezes raiz de N sobre S. Eu expliquei isso para vocês lá no vídeo teórico. Então, por que esse parâmetro de não centralidade? Se eu não colocar isso daqui, ele vai calcular a probabilidade abaixo desse valor aqui na distribuição T com média zero. Então vai dar um valor enorme que seria o 1 menos alfa, seria o gama, tranquilo? Mas no nosso caso nós queremos nessa distribuição aqui, então eu tenho que definir esse parâmetro de não centralidade. Então vamos calcular o beta, Ctrl Enter, vai dar um pouco menor que alfa, eu vejo aqui que a área é um pouco menor, já está calculado aqui, ó, 0,037, se eu quiser ver ele aqui no console, roda essa linha 42 também, Ctrl Enter, 0,037. O poder do teste é 1 menos beta, tranquilo? Um pouco maior que 0,96, tranquilo? Então a gente tem um poder muito alto nesse teste. Então por isso que quando nós fizemos o teste T, nós conseguimos rejeitar a hipótese nula com facilidade. Mas nós temos também no R disponível a função power.t.test que vai nos dar o mesmo resultado. Se você der um F1 aqui, nessa função que é do pacote stats, então não precisa de carregar, é base do R, digamos assim, você tem vários argumentos que você vai entrar aqui. Por exemplo, se eu entro com tamanho amostral, o delta, o deslocamento na média, o desvio padrão, o nível de significância, e aqui eu entro com o tipo de teste, que é o teste para uma amostra, tá? Aqui ele tem 3 opções, para 2 amostras e o teste T pareado eu ainda não trabalhei com vocês, e alternativa igual a unilateral, one-sided, ou de uma cauda apenas, ele vai fazer o que a gente deseja, que naquele caso lá eu fiz o teste T para a média de uma amostra com hipótese unilateral à direita. Então, se é à direita ou se é à esquerda, não importa, que nessa função você simplesmente vai colocar on.sided que ele entende, tranquilo? Então, vamos calcular o poder com essa função, Ctrl Enter. Beleza, tá aqui ó, 0,9628, exatamente igual ao que a gente calculou aqui, considerando o valor da probabilidade à esquerda do T de alfa na distribuição de H1, tranquilo? T de alfa, lembrando, é a mesma coisa que o T de beta, pessoal. Mostrei isso para vocês no vídeo teórico. Ok, aqui nesse comando, pessoal, no comando power.t.test, nós podemos deixar o tamanho amostral em branco e definir o valor do power, definir o valor do poder do teste. Aí ele calcula o tamanho amostral necessário para a gente conseguir aquele poder. Então, basicamente é assim, você vai deixar um dos argumentos aqui sem dizer qual é o valor para ele calcular para você. Nesse caso, a gente quis trabalhar o poder, tá? Mas eu não vou trabalhar dessa forma por enquanto, que eu vou fazer mais um vídeo depois para fazer umas curvas de poder do teste e tamanho amostral. Então o que eu quero fazer nesse vídeo aqui é simplesmente variar os parâmetros para a gente estudar aqui o que acontece com o poder do teste, tranquilo? Com o erro do tipo 2. Então olha só, primeiro vamos trabalhar o erro do tipo 1. Geralmente a gente fixa isso daqui, mas vamos supor que eu mudei de ideia, eu quero ser mais rigoroso no meu teste e utilizar um alfa de 0,01. Vamos supor que eu estou trabalhando aqui com algo de saúde, de medicina, e eu quero ser mais rígido no meu teste aqui. Então Ctrl Enter, definir o alfa, eu posso na verdade rodar tudo de uma vez se eu quiser.
Só selecionar aqui que eu já expliquei para vocês. Vamos ver o que acontece. Olha só, simplesmente aqui, ó, eu estava nessa situação. Na hora que eu diminuí o alfa, o erro do tipo 2 beta aumentou. Então o poder do teste diminuiu. Pode ver que antes a gente estava com erro do tipo 2 de 0,03, quase 0,04. Agora eu tô com erro do tipo 2 de quase 0,19, tá? De quase 20%. O poder ainda tá bom, porque eu disse para vocês que um poder acima de 80% na aula teórica é o que é recomendado aí na prática, tranquilo? A gente sempre tem que priorizar a alfa que a gente define e tentar manter um erro do tipo 2 de no máximo 0,20, tranquilo? Então aqui vocês entendem que existe um conflito entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, tranquilo? Mas o erro do tipo 1 é um erro que a gente tem que controlar um pouco mais, manter ele mais baixo, porque ele é um erro que é mais prejudicial de certa forma. Você dizer que tem um efeito quando não tem, na verdade, sem pensar agora naquela questão do direito e da ética de condenar o inocente, você pode pensar em qualquer processo que você está dizendo que algo tem um efeito no processo. Por exemplo, uma variável tem um efeito no seu processo quando na verdade não tem. Então imagina se você está na área de farmácia e medicina e diz que aquele composto tem um efeito num tratamento de saúde, numa doença, na mitigação de uma doença, quando na verdade não tem. Então é um erro muito grave, tranquilo? Então tá aí a relação entre erro do tipo 2 e erro do tipo 1. Agora eu vou voltar isso aqui para a situação original, dar um Ctrl A para selecionar tudo e rodar de novo, para isso ficar aqui no último gráfico, e agora eu vou variar o tamanho amostral. Vamos supor que eu tenho um tamanho amostral menor, supor que eu não tenho curso suficiente para fazer 12 observações, mas sim 5 observações. Minha amostra tem tamanho igual a 5. Vamos ver o que acontece. Ctrl Enter. Olha só, se eu diminuo o tamanho amostral, passando dessa situação de 12 observações da amostra para 5, o que acontece é que eu vou deslocar a minha curva para a esquerda, a curva da hipótese alternativa para a esquerda, aumentando o erro do tipo 2. Por que ela desloca para a esquerda? Por causa que você está mudando o parâmetro de não centralidade aqui, ó. Se você diminui o n, você diminui essa distância aqui. Tá? E nesse sentido, você aumenta a probabilidade de erro do tipo 2 e diminui o poder do seu teste. Então a gente estava de 0,04 de erro do tipo 2, passamos para 0,4, quase 40% aí. O poder do teste um pouco maior que 60%. Esse poder do teste é considerado baixo, tá? Talvez nós até conseguiríamos rejeitar a hipótese nula, mas com um risco, né, de não rejeitar, por causa desse poder do teste baixo, tranquilo? Então o ideal seria um tamanho amostral um pouco maior. Vamos subir o tamanho amostral aqui para 10, para ver se isso seria suficiente, um pouco menor do que a gente fez, para chegar no poder de 80%. Ctrl Enter, sim, mais que suficiente. 10 observações, a gente chegou no poder de 0,92, tranquilo? Então se você quiser pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho amostral para testar isso daí, beleza? Eu vou voltar para a situação original de novo e nós vamos agora trabalhar aqui, ó, o efeito do deslocamento na média. Então olha só, esse efeito aqui deu esse deslocamento, a diferença da média amostral para a média que está na hipótese. Mas vamos supor um caso que eu tenho um deslocamento menor, uma diferença menor da média que está na hipótese para a média da amostra que eu coletei. Vamos ver o que acontece. Ctrl Enter. Olha só, o meu poder também diminuiu bastante, passou de 0,96 para 0,60, porque eu também, ao diminuir o delta, eu vou trazer a minha distribuição aqui da direita para mais próximo da distribuição sobre H0. Então, quando você tem um efeito baixo, você tem mais dificuldade de rejeitar a hipótese nula. Você tem uma alta probabilidade de erro do tipo 2, tranquilo? Então vou voltar isso aqui para o valor original, que era 18, Ctrl A. E agora vamos ver o desvio padrão, o efeito da variabilidade do seu processo no erro do tipo 2, ou seja, no poder do teste também, na dificuldade de você rejeitar a hipótese nula. Vou dobrar isso aqui para a gente testar. Ctrl A, Ctrl Enter, acontece a mesma coisa, porque tanto quanto eu mexo no tamanho amostral, eu mexo no deslocamento, eu mexo no desvio padrão, eu estou trazendo o meu parâmetro de não centralidade, que é esse daqui, ó, D vezes raiz de n sobre S para cá. Se eu diminuo o deslocamento na média, diminuo o tamanho amostral e aumento o S, eu tenho, de certa forma, um parâmetro de não centralidade menor. Então, fica mais difícil de eu rejeitar a hipótese nula, tá? Eu falei ali que, de certa forma, acontece a mesma coisa, mas, na verdade, aqui, lógico, com valores diferentes. Eu quis dizer que acontece que nós perdemos um pouco em termos de poder do teste. Aumenta o erro do tipo 2 e, consequentemente, diminui o poder do teste. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês têm aqui
todo o script, se vocês quiserem testar outras variações aí da influência dos parâmetros do teste, poder do teste no erro do tipo 2, fiquem à vontade, tranquilo? Lembrando que geralmente nós vamos tentar definir o tamanho amostral, né, antes de começar o teste de preferência, né, definir o tamanho amostral que nos garante um poder do teste de interesse, tranquilo? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.